gostaria de ter feito essa análise um pouco mais cedo, assim que eu recebi a notícia. Ocorre que, quando eu me deparei com essa notícia que podem gostar ou não do Daniel Silveira, mas se você é da área do direito, você fica embasbacado, e se você conhece a realidade brasileira nesse momento, você fica mais embasbacado ainda. Quando eu recebi a notícia, eu estava saindo para vir para o interior, né? Hoje é véspera de Natal, e eu vim passar o Natal com a minha família no interior. Então eu peguei uma estrada, cheguei agora e estou abrindo essa live para tratar de alguns temas de uma maneira um pouco mais incisiva e definitiva. Adivinha? Deixem o seu like. Saudações, amigos, tudo bem com vocês? Pra cima. Gostei. Mesmo que não tenha gostado, né? Para ouvir, deixem aqui a sua curtida, e se puderem, compartilhem o link, copiando o link dessa live de última hora, tá? Na setinha, aquela setinha torta que tem compartilhar, você copia o link e depois você cola nas caixas de texto do seu WhatsApp, Telegram, dos seus grupos, no direct, do Instagram, no Facebook, etc. e tal. Mas o mais importante neste momento é deixar aqui a sua joinha, o seu gostei, o seu like, a sua curtida. Por favor, isso é muito importante. Pois bem. Bom, amigos, que Sérgio Teres, estudioso de ciências humanas, sociais, políticas, bora lá. Daniel Silveira voltou a ser preso um dia depois, se é que 24 horas passaram, eu não sei quantas horas exatamente, mas Daniel Silveira, ex-deputado, foi preso de novo um dia depois de receber a chamada liberdade provisória, que de liberdade não tem nada. E não tem nada porque a progressão do regime de pena no Brasil, segundo a lei de execução penal, porque o crime no Brasil ele é tratado da seguinte maneira: da investigação à denúncia, da denúncia ao processo, do processo à condenação, nós temos o Código de Processo Penal. Para averiguação do crime na condenação, nós temos o Código Penal. Então é assim, temos o Código de Processo Penal e o Código Penal da fase do cometimento do crime à decisão. E se o réu é condenado no Brasil, aplica-se a Lei de Execução Penal. A Lei de Execução Penal, ela é uma lei de 1984, assinada pelo ministro da Justiça Armando Falcão, se não me engano, e pelo presidente, o último presidente do regime militar, João Batista Figueiredo. Essa lei de 84, ela visa a ressocialização do preso. A gente sabe que no Brasil isso não dá certo. Não dá certo não porque a lei é ruim, mas é porque o sistema penitenciário brasileiro não acompanhou a lei de execução penal. De toda maneira, ela é aplicada porque é a lei. E a progressão do regime de pena, quando você sai do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto, o objetivo é ressocializar. E o Daniel Silveira, ele recebeu uma liberdade provisória, que tem muito pouco de liberdade e que não permite muito pouco ou quase nada de ressocialização. Mas vamos ver esse caso por inteiro. O Daniel Silveira era um deputado federal pelo Rio de Janeiro, deputado federal pelo Rio de Janeiro, se não me engano, e ele fez um vídeo, postou na rede social, e esse vídeo teria um conteúdo de crimes contra a honra. Vamos lá. Em primeiro lugar, crimes contra a honra são crimes de menor potencial ofensivo. São crimes
de menor potencial ofensivo. Isso é uma coisa. E o crime de menor potencial ofensivo, eles não são aptos à imposição de prisão em flagrante, também não são aptos à prisão cautelar, né, à prisão preventiva. No segundo ponto, nós temos que o flagrante, ele só se dá, ou seja, a prisão em flagrante só se dá em 3 hipóteses. Quando a pessoa é pega no ato do cometimento do crime, ou seja, ela está com o revólver, ela deu um tiro, matou, a polícia chegou e falou, está preso, aí ele pode ser preso. Essa é a modalidade clássica do flagrante. A segunda é quando a pessoa matou, a polícia viu, ele saiu correndo, aí depois da fuga, a polícia pega, é o flagrante. E também tem um flagrante diferido, né, estendido no tempo. Quando a pessoa mata, foge, a polícia chega, pega a informação das pessoas que estão ali, e algum tempo depois, pode ser até dias depois, a polícia encontra a pessoa descrita com as armas do crime. São esses os 3 tipos. Tudo isso para dizer que um vídeo postado pelo Daniel Silveira, então deputado federal, com um conteúdo supostamente difamatório, ou injurioso, ou calunioso, ou até mesmo incitatório ao crime, porque são crimes de penas menores dentro do Código Penal, não poderia esse vídeo levar Daniel Silveira à prisão, nem que ele fosse pego no ato de fazer o vídeo, mas não foi o caso. Ele fez o vídeo, colocou na internet, e um belo dia o ministro assistiu, ele falou, é um flagrante perpétuo, ele criou uma figura que não existe no Código Penal brasileiro. Então, meus amigos, vamos compartilhar, vamos se inscrever, por gentileza. Comente, né? Envie para os amigos, assista todos os comerciais, né? Para rolar uma graninha. Não existe no Código Penal brasileiro. Não existe no Código Penal brasileiro flagrante perpétuo. Se eu escrevo um livro e alguém lá no futuro acha que eu cometi um crime, uma difamação, vai me prender porque ele está lendo agora? Não. Se eu estou escrevendo uma notícia de jornal e alguém lê no futuro esta notícia de jornal, vai me prender porque ela está lendo agora? Não. Não existe flagrante perpétuo. Registros escritos, registros audiovisuais, vistos certo tempo depois da postagem, não são capazes de levar à prisão em flagrante, porque flagrante não há. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é o seguinte: o Daniel Silveira era um deputado federal. Como deputado federal, o artigo 53 da Constituição garante, entre aspas, porque nem a Constituição se garante com esse MSTF, o movimento do Supremo Tribunal Federal. Como deputado federal, ele tem imunidade parlamentar, é o que diz a Constituição, e imunidade é imunidade. A imunidade parlamentar é para falar o que quiser no exercício da função de deputado federal. Como a internet hoje é a praça pública e comunicar-se através das redes sociais é uma forma dos representantes acessarem, dialogarem, discursarem para os seus representados, é claro que todo discurso político feito em rede social, mesmo que fora do plenário, estaria, em tese, pela imunidade parlamentar. Porque se eu dissesse para vocês, a imunidade parlamentar não é para cometer crimes. Claro, não é para cometer crime. A imunidade parlamentar, se a pessoa mata, ela vai presa, não tem imunidade. A imunidade é no discurso político. E um deputado federal, assim como um senador, eleito
assim como o deputado estadual, eles têm imunidade parlamentar. Portanto, se é imunidade, estão imunes aos crimes de opinião, aos crimes de incitação, difamação, injúria, calúnia. Porque senão não existiria, não haveria por que se dizer imunidade. Então nós temos dois erros aí. Primeiro, ele tinha imunidade, não poderia ter sido condenado por isso, e não erraram só os juízes do STF ao condená-lo. Erraram 594 parlamentares, erraram todos os deputados, em especial o presidente daquela Casa dos Deputados Federais, o Arthur Lira, ao permitir que o STF violasse, aniquilasse fragorosamente o artigo 53 da Constituição. A imunidade parlamentar não existe mais. Bom, ele não poderia ter sido processado, julgado e condenado pela imunidade parlamentar. Mas todos, quase todos, aliás, a maioria dos seus abjetos colegas da Câmara dos Deputados permitiram que o STF revogasse esse artigo da Constituição que garante a imunidade parlamentar. Segundo, ele não poderia ter sido preso em flagrante, mas foi. Porque não existe no direito penal, ou existe lei que embase uma lei anterior, publicada com anterioridade aos fatos, que embase uma decisão, ou algo que seja contrário ou ausente na lei penal, não pode ser aplicado. Bora, se inscreve aí, gente. Bora, se inscreve aí. Comente, compartilhe com os amigos. Bora, compartilhe aí. Bora, se inscreva-se. Bora. Mas o Daniel Silveira, ele foi aplicado com penas duras, foi condenado com o assentimento inconstitucional dos ministros do STF e dos deputados federais. Então nós temos um golpe de Estado perpetrado pelo STF e pelos deputados federais, porque eles aniquilaram a Constituição brasileira. Bom, preso esteve Daniel Silveira. Daniel Silveira fazia jus à progressão do regime de pena, passar do fechado para o semiaberto. Alexandre de Moraes sentou em cima, começou a implicar com cálculos. E quando ele se decidiu em oferecer o regime semiaberto, ele quis mandá-lo para uma colônia de trabalho. O que é legal, mas o que não é uma realidade brasileira. Certo tempo depois, com o parecer da Procuradoria-Geral da República, Alexandre de Moraes resolveu conceder a liberdade provisória ao Daniel Silveira. Essa liberdade provisória que o impedia de sair da cidade onde ele mora, que mandava que ele usasse tornozeleira eletrônica, que proibia, né, porque ela já foi revogada, o acesso às redes sociais, o proibia de dar entrevistas, ou seja, uma determinação totalmente antirressocializante e que não se aplicam, que não são dadas nem para os piores traficantes e os piores bandidos deste país. Pois bem, ele deu essa liberdade provisória, que de liberdade já não tinha nada, e hoje, na manhã de hoje, véspera de Natal, 24 de dezembro de 2024, Daniel Silveira foi preso novamente. Foi preso novamente porque ele ficou por 4 horas, porque ele tem a obrigação também pela decisão do Moraes de estar na casa dele todos os dias às 22 horas, ele ficou por mais de 4 horas fora da casa dele e depois voltou. Os advogados alegam que a saída de Daniel Silveira foi em razão de uma crise renal, de uma crise nos rins. Ele tem problemas renais e ele precisou ir ao hospital. E o que me espanta nessa revogação da liberdade provisória, que de liberdade tem muito pouca, essa revogação da liberdade provisória, que de liberdade tem quase nada, dada um dia antes, é que
Na decisão em que o Alexandre de Moraes, que ocupa, ao que me parece, a chefia do fascismo acadêmico de quinta categoria, inspirado no salazarismo português, na decisão que mandou que a Polícia Federal prendesse novamente o Daniel Silveira, revogando, portanto, a liberdade provisória, que de liberdade não tinha nada. Ela diz o seguinte: ele foi ao hospital e, em letras maiúsculas, em caps lock, ele escreveu: sem autorização judicial. Sem autorização judicial. Sem autorização judicial. Isto é, Alexandre de Moraes disse: tivesse uma emergência médica, tinha que pedir para mim, eu teria que conceder para você o direito de ir ao hospital. Mas daí nós vamos lembrar, meus queridos, do caso Clezão. O caso Clezão que, no momento em que foi preso em flagrante, um parecer da médica do SUS dizia que ele não poderia ficar encarcerado porque ele estava num tratamento com diversas doenças precedentes ao 8 de janeiro. No momento da prisão preventiva, o mesmo laudo médico se fez presente. Em vários momentos da sua prisão, ao longo da sua prisão, salvando por aqui os canais independentes que querem derrubar exatamente por isso. Falam a verdade, colaboram com o despertar da sociedade brasileira, né? Tudo bem? Então, assista todos os comerciais, comente, compartilhe, clique na mãozinha positiva aí, se quiser negativo. O importante é positivar também. Obrigado. Vamos fortalecer os canais de direita, gente. Obrigado, hein? A médica reafirmou que cada dia no presídio aumentava o risco de morte do Clezão. E mesmo com a obrigação legal que Alexandre de Moraes tinha de rever de 90 em 90 dias a prisão preventiva, mesmo com a obrigação legal que o Alexandre de Moraes tinha e tem de ver, de analisar, de decidir dentro do prazo razoável, é isso que diz a Lei de Abuso de Autoridade, o artigo 9º, o pedido de liberdade provisória, mesmo com todas as obrigações legais, Alexandre de Moraes sentou em cima, passou 300 dias e mesmo com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República, deixou que Clezão morresse dentro do presídio. E Clezão morreu dentro do presídio. E foi ingressada, em nome das herdeiras de Clezão, da sua viúva e das suas 2 filhas, uma ação para responsabilização penal do Alexandre de Moraes. Afinal de contas, ele não cumpriu o prazo razoável que fala o artigo 9º da Lei de Abuso de Autoridade, para que ele respondesse no prazo razoável sobre a necessidade da liberdade provisória para que o Clezão frequentasse o hospital que ele frequentava e fizesse o tratamento, o único tipo de tratamento que poderia salvar a sua vida. E nós voltamos para outro caso do 8 de janeiro. Aquela mulher que foi presa, depois foi posta em liberdade provisória com tornozeleira eletrônica, mas que não conseguia fazer o procedimento de quimioterapia porque custa caro tirar a tornozeleira para fazer a quimioterapia e ela não tinha dinheiro porque também não tinha emprego. E o câncer inicial de tireoide desta mulher entrou em metástase, ou seja, contaminou o corpo inteiro. Ou seja, esta mulher está condenada à morte por câncer em razão do descaso do ministro Alexandre. Clezão morreu, uma mulher está condenada à morte, e agora o Alexandre de Moraes, para poder se consultar numa emergência médica,
E pode ser que o humor da minha língua, pode ser que o Daniel Silveira não tenha ido ao médico, ele tenha mentido. Vamos trabalhar com essa hipótese também. Mas o fato é que o advogado afirmou que foi uma emergência médica. E o advogado nesse país deveria ter fé pública. Se o advogado disse, está dito. Mas a OAB, que parece também que extinguiu-se junto com a extinta Tupi, deixa que os advogados percam as suas prerrogativas e sejam tratados como lixo perante esses verdadeiros animais que sequestraram o Supremo. Em caso de emergência médica alegada, o correto seria não revogar a liberdade provisória, que de liberdade já tinha muito pouco. Mas primeiro analisar se a questão é real, para depois revogar ou não a liberdade provisória. Mas ele mandou revogar a provisória. E agora ainda vai investigar e vai colocar médicos na berlinda, tratorando, aniquilando a fé pública dos advogados do Daniel Silveira. E repito, não sei se é verdade ou mentira que ele esteve no hospital, mas independentemente de ser verdade ou mentira, o procedimento correto do Alexandre, primeiro, averiguar a veracidade da afirmação dos advogados, para somente depois decidir sobre a revogação ou não da liberdade provisória. O que ele fez é cruel, é macabro. E dado o histórico do próprio ministro, deixou morrer, assumiu a culpa da morte do Clezão, deixou morrer. Porque a lei de abuso de autoridade diz, repito, no artigo 9º, o juiz, e o ministro do STF é um juiz, é obrigado a analisar o pedido da liberdade provisória em prazo razoável. E eu acho que ninguém aqui acha que 300 dias é um prazo razoável. Se você acha que é um prazo razoável, eu lhe pergunto, se a sua mãe diz que está com dor no peito e falta de ar, você vai esperar 300 dias para levá-la ao hospital? É uma questão de lei. É uma questão de legalidade, uma questão de Estado de Direito. É uma questão de democracia. Vejam, senhores, eu nunca fui fã do Daniel Silveira. Nunca fui fã dos posicionamentos do Daniel Silveira. Eu nunca votaria no Daniel Silveira. Mas eu, como professor de direito, como jurista, como pessoa do direito, como pessoa que quer viver no império da lei e não no império de outros homens, como pessoa que quer viver numa democracia, e uma democracia requer o princípio estrito da legalidade. Uma pessoa que quer nada mais nada menos do que a lei. Foi aniquilada a imunidade parlamentar e com isso se aniquila a Constituição. Foi aplicado flagrante onde não havia flagrante. Foi dada uma pena exagerada. E quando se decidiu dar uma liberdade provisória muito restrita, mesmo com a ligação dos advogados que têm fé pública, ele mandou prender e agora vai inquirir os médicos como... Bora, se inscreve aí, gente. Bora, se inscreve aí. Comente, compartilhe com os amigos. Bora, compartilhe aí. Bora, se inscreva-se. Bora. Eu não desconsidero a hipótese de Daniel Silveira não ter ido ao médico. Mas, mesmo não desconsiderando essa hipótese, o correto seria primeiro averiguar, porque o advogado tem fé pública, e depois tomar a decisão de revogação ou não. O fato é que
o conteúdo da decisão do Alexandre, se ele fosse ao hospital por uma emergência médica, deveria passar primeiro pelo crivo do seu conhecimento e do seu aval, dado o histórico da morte do Clezão e do câncer em metástase de outra mulher do 8 de janeiro, é certo que Alexandre Daniel Silveira morrer em casa. Quando ele tem a obrigação de zelar pelas pessoas que ele manda para o cárcere, porque ele tem essa responsabilidade como juiz. Mas ele não é juiz. Ele é o presidente do Conselho de Ditadores. Eu acho esse assunto tão sério porque eu me pergunto, o que é que eu vou ensinar para os alunos de direito? O que eu vou ensinar nas aulas de direito? E eu estou vendo aqui muitas mensagens de chora golpista, vai Xandão. Eu lamento muito por vocês. Lamento porque vocês ou são analfabetos, e analfabetos não são porque estão escrevendo besteira aqui, a rodo, ou são estúpidos e preguiçosos a ponto de não terem a pachorra de abrirem no site planalto.gov.br o Código de Processo Penal, o Código Penal, a Lei de Execução Penal, e verem o que diz a lei. Não é o que digo eu. Não é o que o Pavinato diz. O que o Pavinato diz não importa. O que vocês precisam saber é o que diz a lei e a Constituição. E conforme a lei, conforme a Constituição, que está acima das leis, quem deu golpe no Brasil foi o Supremo Tribunal. Supremo não, porque o Supremo é uma instituição muito importante para a República. Ela foi vital ao longo da história do Brasil. O Supremo está sequestrado por pessoas sem estatura moral e de saber jurídico para ocuparem os seus assentos. E se nós lermos a Constituição e as leis, nós saberemos que quem deu o golpe nesse país são esses homens de baixa estatura que sequestraram o Supremo Tribunal Federal. E aos que estão escrevendo aqui, não é? Salivando pela ditadura que nós vivemos, e digo com toda certeza, nem o AI-5 conseguiu tantas proezas quanto Alexandre. O regime militar conseguiu tanta proeza, tanta imundície, quanto as presentes do Supremo Tribunal sem estar lá. E se vocês dizem salivando, vocês que comemoram esta ditadura, perdeu o mané, de fato, eu reconheço, vocês têm toda a razão. Vocês têm toda a razão. Eu perdi. Eu perdi o meu instrumento de trabalho, que é o direito. Eu perdi as leis e eu perdi a Constituição. Mas nós só temos segurança para comemorar em um país que é imperado pela lei, pela Constituição. Nós não somos um império da lei. Nós somos um império de ministros que sequestraram o Supremo Tribunal Federal. Tanto que os grandes ministros que por ali passaram já disseram ter vergonha. Os grandes, não os pequenos, os grandes, já disseram ter vergonha do que aconteceu com o Supremo. Quilou não somente o Natal, mas também a vida de Daniel Silveira. Goste você ou não de Daniel Silveira. Eu nunca gostei dele. Mas eu tenho que reconhecer aqui que ele é vítima do mais abjeto abuso judicial.
E aos que dizem aqui, pare de chorar, não paro de chorar. Não paro de chorar. Não paro mesmo, porque a quem se dedica a estudar o direito, eu dediquei a minha vida toda e ainda dedico a minha vida ao estudo do direito. Então eu choro porque eu perdi muitos anos da minha vida. Eu perdi. Eu sou um mané, eu perdi. Eu sou um manezaço, eu perdi. Eu perdi. Não só eu perdi. Todos nós perdemos. Todos nós. Inclusive você que está comemorando. O que o Daniel Silveira tem passado nas mãos do Alexandre, algo típico das mais horrendas ditaduras, é algo típico do sistema judiciário, se é que judiciário é a palavra correta para esses sistemas inquisitoriais, típicos de estados totalitários. Nós temos ministros totalitários, veja, no caso Clezão, o pleno, ou seja, todos os ministros do STF decidiram que o ministro do STF não precisa cumprir a lei de abuso de autoridade. Eles não têm que cumprir o prazo razoável para análise da liberdade provisória, mesmo em caso de doença gravíssima, mesmo em caso de risco de morte. É o que foi decidido na petição 12.186, no caso Clezão. Está lá para quem quiser ver. Os ministros, os 11 ministros do STF, se colocaram na decisão daquele caso acima da lei. E quando existem algumas pessoas, quando existe uma pessoa ou um grupo de pessoas que está acima da lei, não há império da lei. Não havendo império da lei, não há Estado de Direito, e sem Estado de Direito não há democracia. Eu lamento muito, minhas orações à família do Daniel Silveira, porque se de fato estava falando sério o Alexandre de sua decisão que mandou revogar a liberdade provisória, que de liberdade não tinha nada, que ele devia pedir a autorização, a sua autorização, a autorização do ministro Alexandre de Moraes para poder ir ao hospital no caso de uma emergência médica, Daniel Silveira estaria morto. Assim como morto está Clezão, sua viúva e suas filhas sem justiça, assim como condenada à morte está aquela mulher que, por desprezo do Alexandre de Moraes, teve um câncer de tireoide em estágio inicial metastasiado. As minhas orações a todas essas vítimas. E vocês também que comemoram também são vítimas. Só que vocês ainda não perceberam, porque são muito burros. Então, meus amigos, vamos compartilhar, vamos se inscrever, por gentileza. Comente, né? Envie para os amigos, assista todos os comerciais, né? Para rolar uma graninha. Ajude os canais de direita, faça direito e colabore para ficarem fortalecidos, que a mídia, você sabe que é lixo, né? Só salvando